Olá, meu nome é Ingrid e hoje iremos falar um pouco da história de impactos de meteoritos na Terra e como ela é importante para a geologia. A história da Terra não é moldada apenas por processos internos, como tectonismo e vulcanismo, mas também por eventos externos de grande magnitude. Entre eles, os impactos de meteoritos se destacam como agentes capazes de alterar instantaneamente a crosta terrestre e o clima e até a evolução da vida. Nesse vídeo vamos entender como a ciência dos impactos meteoritos foi construída historicamente e por que ela é tão importante para a geologia. Os impactos de meteoritos eles são classificados como processos exogêneos, mas diferem da erosão e da sedimentação por sua extrema energia e curta duração. Em poucos segundos, o impacto pode gerar crateras, fundir rochas, produzir minerais de alta pressão e desencadear ali mudanças globais. Hoje, sabemos que esses eventos têm papel geodinâmico relevante, mas também essa aceitação foi ao longo de um grande processo histórico. E vamos falar mais um pouco. No final do século XVIII, o físico alemão Ernst Klein, ele foi o primeiro a expor que os meteoritos tinham origem extraterrestre. E em 1794, ele sugeriu que essas rochas vinham do espaço e que elas poderiam impactar a superfície terrestre. E na época, essa ideia foi amplamente rejeitada, parecia ser loucura. E por quê? Porque contrariaria o pensamento científico dominante daquele momento, né? Então, assim, Klein, ele lançou as bases da meteorítica moderna. Mas, no século XIX, avanços importantes ali ocorreram, né? Devido ao estudo de microscópio. Os trabalhos de Schumacher permitiram identificar minerais exclusivo de meteoritos, né? Exclusivo desse tipo de rocha. E que não era comum ali nas rochas terrestres, né? Que existiam ali. Então, essas observações reforçaram a origem extraterrestre dessas rochas e ampliaram ainda mais o interesse científico pelo tema. A cratera Barings, ela foi um marco na aceitação que os impactos dos meteoritos era um processo geológico da Terra. No século XX, Daniel Bragg, ele defendeu a hipótese que a cratera da Arizona havia sido formada por impacto e não por vulcanismo. E apesar da resistência ali da comunidade naquela época, a comunidade científica daquela época, mais tarde, posteriormente, essa hipótese ela foi confirmada. Essa cratera, a cratera de Barings, ela tem aproximadamente 1,2 km de diâmetro e possui mais ou menos 50 mil anos, que está ali na idade do Pleistoceno. Com o avanço da geologia histórica, os impactos eles passaram a ser reconhecidos ao longo de toda a escala de tempo geológico, né? Desde o Arqueano até o Quaternário. E esses eventos ajudaram a identificar os intervalos de intensa atividade extraterrestre e como como eles funcionavam como marcadores cronoestratigráficos, né? E principalmente quando eles eram associados a camadas globais ali de anomalias geoquímicas. Diversos impactos se destacam na história da Terra, e um dos mais antigos é o Sverdrup, é o impacto de Sverdrup na África do Sul, que tem idade ali aproximadamente 0,02 bilhões de anos, considerado o maior impacto conhecido no planeta. Outro exemplo é o Sunbury, que é localizado no Canadá e foi formada há cerca de 1,85 bilhões de anos, e ele teve papel fundamental na formação de grandes depósitos de minerais. Já no Mesozoico,
o impacto mais emblemático foi o Chuck Summer, ocorrido aproximadamente de 66 milhões de anos ali, né? No limite do Cretáceo para o Paleogênio. Esse evento, ele está ligado diretamente e associado a uma das maiores extinções em massa da Terra, da história da Terra. Esses 3 impactos, então, concluímos que foi muito importante para a Terra, tanto pela deformação profunda da Terra, como nas mineralizações metálicas e também na reorganização biológica global. Então, eles tiveram um papel fundamental para a história de impactos de meteoritos na geologia da Terra. A datação de impactos, elas são feitas por diferentes tipos de métodos utilizados. O mais comum são a datação de radiométrica, que ela pode ser feita por urânio e chumbo em zircões e também por argônio em rochas fundidas pelo impacto. Além disso, a posição estratigráfica das camadas de injecta ali e sua correlação global permite associar impactos a limites cronoestratigráficos específicos. Então, destacando os zircões, eles recristalizados, camadas esférulas e limites estratigráficos globais permite a datação desses impactos de meteoritos. Uma das maiores contribuições de impactos na geologia é a formação de minerais que não se originam de condições ali normais da crosta, né? Durante o impacto, pressões de dezenas de gigapascais e temperaturas superiores a milhares de graus provocam transformações ali mineralógicas únicas. Entre os minerais diagnósticos estão os quartzos choquizado, que ele apresenta planos de deformação, e os poliformos de alta pressão de sílica, que são os que é conhecido como a coesita e a xoxovita. Também podem se formar os vidros de impactos, que é conhecidos como os impactitos. Um dos maiores indicadores e mais importantes associado a impacto de meteoritos é o irídio. O irídio é um elemento químico que é raro na crosta terrestre, mas ele é relativamente abundante em meteoritos, especialmente nos condritos. E quando ocorre um grande impacto na Terra, esse material extraterrestre é vaporizado e disperso globalmente, enriquecendo os sedimentos com irídio. E essa descoberta, a descoberta dessa anomalia global de irídio, foi ali no limite do Cretáceo para o Paleogênio, proposta pela hipótese de Alvarez em 1980, que foi decisiva para associar o impacto à extinção de dinossauro não avianos. Essa camada rica em irídio funciona como um marcador estratigráfico preciso, permitindo a correlação entre as seções sedimentares em escala global. Então, concluímos que ao longo desse percurso da geologia histórica foi possível compreender que os impactos de meteoritos, eles representam eventos fundamentais ali na evolução da Terra. Desde a cratera do Arizona, que marcou aquela aceitação científica de impacto com o processo geológico, reconhecendo ali que esses eventos ocorreram ao longo de toda a escala de tempo geológico, desde o pré-cambriano até os períodos recentes. E também vimos grandes impactos, como foi citado aqui, não apenas eles remodelaram, né, a crosta terrestre, mas também deixaram registros precisos ali do tempo geológico por meio de datações radiométricas, camadas, anomalias geoquímicas, especialmente pelo enriquecimento de irídio, que se tornou um dos mais importantes marcadores ali estratigráficos globais. Os impactos também destacaram pela sua formação de minerais exclusivos, como foi citado, e que forneceram ali evidências diretas das condições extremas geradas durante esses eventos e também permitiram a identificação no registro geológico. Então, nesse vídeo, a gente trouxe, assim, do menor para o maior impacto da Terra, o que eles causaram,
que eles formaram, qual é a sua importância para a história da Terra, qual é a sua importância para a história da geologia, quais são os marcadores dessa história, desses impactos. Então, tentamos trazer um pouco aqui para o vídeo, um pouco dessa história dos impactos de meteoritos na Terra. Espero que tenha reforçado a ideia da evolução da Terra aqui, interagido um pouco com vocês sobre os processos externos vindo do nosso exterior da Terra. Muito obrigada.